Olá pessoal, professor Tomás Aquino aí. Hoje nós iremos iniciar aí mais um assunto das nossas aulas de história aí, história do sexto ano. Lembrando sempre as recomendações que nós temos, né? O álcoolzinho, que é para poder você higienizar bem direitinho a sua mão e evitar qualquer tipo de transmissão aí que venha prejudicar a sua família. Beleza, pessoal? Aqui nós estamos assim, tomando todos os cuidados. Pessoal, hoje História dos povos indígenas do Brasil, né? Para os alunos do sexto ano. Dando sequência. E aí, pessoal, nós temos aí esse quadro, né? Que eu já apresentei aí em outras turmas, referente à ocupação do território brasileiro. E aí nós tivemos aí Tupi-Guaranice, Gés, Aruaque, Tucano, Charrua e entre outros, vários povos aí. Professor, esses nomes que o senhor citou aí significa o quê? Significa a língua, né? A sua característica linguística, né? O seu tronco linguístico, a sua família linguística. E aí, esses povos aí do Brasil, né? Nativos do Brasil, da região brasileira, e antes da chegada dos europeus, foram classificados de acordo com a sua língua, né? Com o seu idioma, com a sua fala, com o seu tronco linguístico, com a sua família linguística, ou seja, aquelas línguas que tinham aparentadas, né, que eram aparentes. E aí nós temos aí esses vários povos, né, cobrindo toda a região aí do território brasileiro, né. Claro que o Brasil não tinha essa configuração aí, mas a gente observando aí todo o território brasileiro tinha essa quantidade de povos aí que nós falamos, né. E os mais, né, falados e comentados eram justamente os Tupi-Guarani, que saíram da região amazônica, se deslocaram para o centro do Brasil e depois se espalharam, né, se dispersaram aí por várias regiões do Brasil. Uns ficaram mais à costa do território brasileiro, aqui. Foram justamente esse povo indígena que os europeus, quando chegaram aqui, eles encontraram, né, os Tupi. E outros povos foram se deslocando mais para o interior do país, né, do Brasil, né, certo? E aí nós tivemos aí os Gés, né, o Charrua e assim por diante. Vários outros povos aí de linguagem, de família diferenciada, que vão se espalhando para todo o território brasileiro, né? Quando chegaram aqui nas partes central do território brasileiro, os Tupis, eles se dirigindo pela costa, eles encontraram um povo chamado Sambaquis, né? Os povos dos Sambaquis, muito ali, característicos das regiões aqui, entre o sudeste do Brasil, litoral sudeste do Brasil, e o sul do Brasil. Eram povos dos sambaquis. A gente vai entender um pouquinho por que são chamados assim, o que são sambaquis. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Existiam, então, várias populações indígenas. E aí a gente vai entender que índio não é uma coisa só, né? Não é uma coisa generalizada, não é comum, digamos assim, se falar de índio, se fala de uma forma geral. Não, cada um tem a sua particularidade, a sua identidade própria. Certo, pessoal? Vamos lá, um pequeno texto, né? Povos que viviam na costa brasileira foram os primeiros a terem contato com os europeus, justamente aqui, ó. E aí nós vemos o que? Os Tupis. Foram esses povos que, ao chegar aqui os portugueses, né? Os europeus vão encontrar aí os povos Tupi, da linguagem Tupi. Correto? A gente pode chamar esse período aí de América, né? Pré-cabralina, ou seja, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, que foi quem teoricamente descobriu o Brasil, né? Correto? Bom, Tupi espalhava-se por toda a costa atlântica e várias áreas do interior. Então eles chegaram inicialmente, saíram da região amazônica, chegaram à parte central do Brasil, se espalharam por toda a costa brasileira e depois adentraram. E aí vai se dividir, né? Os Tupi e os Guarani, aí vão se diferenciar aí. Entre esses, né, nós temos os Gé, ou chamado Macro-Gé, que os Tupis chamavam ele de Tapuia. Tapuia era aquele indígena que não tinha a mesma língua dos Tupis. Era classificado pelos Tupis. Os Tupis chamavam todo aquele povo que não tinha o mesmo linguajar, a mesma língua do Tupi, vamos dizer assim, eles eram chamados de Tapuias. Beleza? Bom, vivia no Planalto Central brasileiro. A gente está falando do Gés, o Macro-Gé. Prosseguindo, nosso slide. Sim, nós temos aí algumas características gerais, pessoal, dos povos indígenas, de uma forma geral. Agora lembrando, cada um tinha a sua particularidade, beleza? Bom, eram seminômades, ou seja,
eles viviam se mudando de lugar em lugar em busca de caça, de alimentos, né, de pesca e tudo mais. Mas também se fixavam por mais tempo. Assim como lá no período da pré-história, o homem era o quê? Seminômade. Por quê? Porque ele vivia atrás da caça, da pesca e da coleta de frutas e raízes. Esses povos indígenas aqui do Brasil, eles eram seminômades. Eles se deslocavam também de local em local, atrás da caça, da pesca. Porém, eles desenvolviam um tipo de agricultura, né? Uma técnica da coivara. Eles se deslocavam atrás da caça, da pesca e desenvolveram a técnica da coivara, que era o seguinte: desmatava-se uma área, derrubava-se a mata ali, original daquela área, deixava ela secar, ateava fogo, deixava que a chuva desse a primeira molhada nela e a partir daí eles começaram a desenvolver a agricultura, beleza? Era a chamada técnica da coivara. Isso permitia que eles ficassem por mais tempo aí em um determinado território por um bom tempo, vamos botar 10, 12 anos. E depois, quando aquele solo ficava desgastado, eles se deslocavam para outras áreas onde eles pudessem adquirir seus alimentos, né? Através da caça, da pesca e desenvolver também a técnica da coivara, né? Certo? Desenvolveram o quê? A mandioca, principalmente os tupi, na região costeira, né? Os guarani, os macrogé, na região interiorana, ou seja, do interior do Brasil, que é desenvolver o quê? O milho, a agricultura do milho, certo? Também a batata doce, além de outros, né? De outras agriculturas e outros alimentos e assim por diante, como cará e assim por diante. Beleza, pessoal? Referente à questão religiosa, eles eram politeístas. O professor quer ser politeísta, e a gente já comentou em outras turmas, e já comentou aqui nas nossas aulas também, né? Em outras aulas anteriores, que o politeísta é aquele que tem vários deuses, que acredita em vários deuses. Os deuses deles era a força da natureza, o sol, o próprio antepassado que ele cultuava também, certo? E aí nós temos aí principais deuses, né? Alguns deuses, né? Tupã era o deus superior, responsável pela criação do mundo, né? Ligado aqui ao trovão e ao relâmpago. Nós temos a filha dele, Jaci, certo? Ligada à lua. E nós temos aí Guaraci, que também ajudou Tupã a construir todo o mundo e também representava o sol. Então nós temos aí alguns deuses aí dos povos indígenas, né? Correto? Outra coisa também, a pagelança, né? Muitas pessoas gostam de dizer, vocês vão encontrar também, é o xamanismo, né? O xamã, eu prefiro chamar de pagelança, o pajé, porque é uma coisa mais nossa, mais ligada à nossa língua, ao nosso povo, às nossas tradições, né? Que é a pagelança, o pajé. O que era a pagelança, né? Era um culto religioso dedicado justamente a quem? Ao pajé, né? Aliás, o pajé era que conduzia esse culto, né? Esse ritual de pagelança, onde tinha danças, onde tinha cantos, onde tinha utilização de bebidas, né? Onde tinha um transe, onde utilizava aí esse líder religioso que era o pajé para poder curar doenças, aconselhamento e tudo mais, certo? Então era um líder espiritual da tribo, certo? Além do cacique, né? Que era um líder que não liderava de forma única, que ele tinha os seus conselhos, as pessoas mais idosas, né? Que apenas ele liderava em épocas de guerra, em conflitos, que era uma característica muito forte dos povos indígenas, principalmente os tupis, que era um povo guerreiro. Beleza, pessoal? Nós temos aí o pajé, que é esse líder religioso, e nós temos aí alguns rituais, né? Como a toré, aqui dos índios Funiô, aqui de Pernambuco, né? Muito comum, onde tem o que? Danças, cânticos, né? Cantigas, onde tem também aí a introdução de bebidas aí nos seus rituais e tudo mais, né? A jurema, que também é uma árvore, né? Típica da região aqui nordeste, típica da região nordestina também, e que aí é cultuada, né? Lembra que eles cultuavam o quê? Elementos da natureza, o sol, a lua, os antepassados. Então a jurema também, ela é cultuada, dela você tem os rituais, né, de cura, né, defumação, de introdução de bebida, da própria planta, da jurema, aí que eles vão utilizar isso aí nos seus rituais religiosos. Também tem o cauim, que é uma bebida alcoólica, a base dessa bebida alcoólica é justamente a macaxeira, né, a mandioca, certo? Onde a gente utiliza, né, ela é fermentada e utiliza ela também nos rituais religiosos aí também. Beleza, pessoal? Uma coisa bastante interessante também dentro da religião dele, dentro dos cultos deles, né?
dentro das tradições indígenas, principalmente na época do descobrimento, né, do Brasil, teoricamente, o descobrimento do Brasil, é a antropofagia, beleza? Professor, o que seria antropofagia? É uma palavra nova, né? Esse palavrão todo, né? Era um ritual onde os prisioneiros de guerra, por isso que eu coloquei aqui, prisioneiros de guerra, eram devorados, né? Não é o canibalismo, apenas um ato de comer por comer. Não, era um ritual religioso, onde os prisioneiros de guerra, eles eram levados, foi preso, leva-se para a aldeia, né? Tem um trato especial todo a ele, é dado uma esposa provisória a ele é bem tratado, bem conservado, bem cuidado, e depois marca-se uma data onde ele vai ser sacrificado e todos os povos da tribo irão consumir a sua carne. E tem dois objetivos. Um objetivo é por vingança, guarde bem isso aí, pode ser que caia aí algum exercício, né? Um dos motivos que eles utilizam, né, a antropofagia, utilizavam, seria o seguinte, uma forma de vingar os seus antepassados, porque isso aí era um ritual, uma tradição comum. Os vários povos indígenas ali da região faziam esse ato, né, antropofágico, de estar comendo, né, antropofagia, de estar consumindo a carne do seu adversário vencido em batalhas, né, capturado em batalhas. Era esse, a outra era para adquirir a força, a coragem, o vigor daquele adversário em combate. Aí tem uma história bastante interessante, né? Hans Sten, um alemão que ele visitou aqui, relatou algumas coisas referentes a isso. E ele ia ser um prato do momento, ele ia ser devorado pelos índios tupis. Só que daí, no momento que ele viu que ia ser devorado, ele começou a entrar em desespero, ele começou a chorar, se espernear, aquela coisa toda, que os tupi, vendo aquela cena, aquela situação, desistiram, porque ia acabando pegando todo o medo daquele homem para si. Deu para entender a ideia? Então não era só uma questão de canibalismo, devorar por devorar, não, existia toda uma tradição ali. Então evitou de se comer Hans Sten pelo medo que ele teve, e é o que vai acontecer, eles vão deixar ele de lado. Depois ele vai ser resgatado e tudo mais, isso já é outra história, né? Mas fica essa curiosidade aí para a gente entender. Uma coisa bastante interessante ainda no meio antropofágico, que inclusive membros da família poderiam ser, né, utilizados aí, comidos, né? Por exemplo, uma mãe que perdesse um filho recém-nascido, achava-se o quê? Que é preferível que ela volte para dentro de si do que ser colocado aí de forma à natureza. Então é preferível que ela voltasse de onde ela veio, ou seja, dentro da mãe. A esposa também, em alguns casos, em algumas tribos, ela também poderia consumir a carne do marido, né? Em guerra, depois da guerra, tudo mais, o marido morto, ela achava que era melhor que ela estivesse com ela, dentro dela, do que fora dela, no mundo, assim por diante. Era uma tradição da época. Isso aí vai ser mudado aí com a chegada dos jesuítas, vão começar a introduzir a cultura, né, jesuíta e a cultura portuguesa, espanhola, né, europeia, aí vai começar a mudar essa situação, né? Mas era um ritual que tinha os seus fundamentos, digamos assim. Trabalho era uma divisão sexual e por idade, ou seja, as mulheres dedicadas ao quê? Ao plantio. Isso tem uma característica bastante importante desde a época da pré-história, pessoal. Por quê? Porque o plantio, assim como a metalurgia, elas tinham características mágicas. Observe direitinho, o homem observou, devido às suas grandes caçadas, né, isso desde a pré-história, depois continuou nos tempos da gente, o que vai acontecer? Devido às suas longas caçadas, as mulheres ficavam mais nas tribos, né? O que acontecia? Então, elas foram as responsáveis por descobrir a agricultura, certo? Que elas se alimentavam daquela fruta, jogavam a semente, e a semente ia germinando e dando origem ao fruto. Então, os homens acreditavam que as mulheres tinham uma característica mágica, que era para poder desenvolver a agricultura, e só ela poderia desenvolver a agricultura. Deu para entender? Então, a agricultura era muito usada pela classe feminina, né? Pela ala feminina. Deu para entender? Desde os primórdios da humanidade até os povos indígenas, a gente observa isso aí, os primórdios do nosso período pré-cabralino. Beleza, pessoal? Então é isso. Então a mulher ficava com as tarefas de plantar, cuidar das crianças, produzir a alimentação e tudo mais. Os homens eram a caça, a pesca, a confecção de armamentos, correto?
de flechas, né, e tudo mais, o preparo da terra através da técnica da coivara e tudo mais. Os idosos junto com as crianças, cuidavam de quê? De espantar os animais, né, os pássaros que viessem a tentar comer ali a sua colheita, certo? Então essa era a ideia, era uma divisão sexual do trabalho. Outra coisa bastante interessante, que não existia propriedade privada, ou seja, a terra era de todos, a terra pertencia a toda a comunidade, não dizer essa terra é minha, essa terra é sua e nada mais, não, a terra pertencia a toda a comunidade. O que existia eram alguns objetos pessoais, como um arco, uma flecha, um vaso assim, mas tudo era pertencente à comunidade, principalmente à terra. Beleza? A arte indígena é variadíssima. Tem uma quantidade de elementos na arte indígena. Por exemplo, a cerâmica, né? As máscaras, as pinturas corporais, a cestaria e a plumagem. Cada um tem o seu significado e a sua identificação. Prosseguindo no próximo slide. Aqui, nós temos aqui algumas características da pintura, né, muito utilizada. E tem algumas coisas aí que a gente observa. A pintura não é um ato de se pintar só por pintar nas populações indígenas. Além dela proteger do sol, de insetos, né, a natureza em si, insetos, sol e tudo mais, ela também vai identificar o índio, né? E na identificação da tribo, o sexo, ou seja, as mulheres elas têm uma característica própria da sua pintura e também o estado civil. O que vai identificar hoje o estado civil de uma pessoa, né? É a aliança. Uma aliança, ela vem identificar se a pessoa é solteira, casada, se tem um compromisso ou não. Nos povos indígenas, o que vem identificar isso aí é a pintura. Existe um traço de pintura indicando se a pessoa é casada ou não. Por exemplo, 2 traços aqui, segundo algumas culturas, né? 2 traços aqui, seja homem ou mulher, é o quê? Indica que ela tem um compromisso. Já diferentemente, se ela tiver um colorido muito forte no rosto, uma seta, aí já vai indicando que ela não tem compromisso, que ela está à disposição aí para um relacionamento, alguma coisa assim desse tipo, né? Então, olha só, a pintura indígena tem seu próprio significado, identificando a tribo, cada tribo tem a sua pintura indígena, a sua pintura própria. O sexo, homens e mulheres têm as suas pinturas próprias, a idade e o estado civil, se ela tem um compromisso ou não. Então, a pintura tem muito significado, né? A arte da pintura corporal. Nas tribos, os índios obtêm suas cores de produtos naturais, como o urucum, que dá a cor avermelhada, que também tem uma representação, né? Segundo os povos indígenas, eles dizem o seguinte: a cor vermelha, ela indica o quê? Guerra, né? Estão em conflito, estão preparados para o conflito, beleza? O genipapo, azul, quase preto, e o preto também tem um significado, significa que aquela tribo pode estar em luto, ou aquela pessoa, aquele indígena pode estar em luto, correto? O pó do carvão, que dá origem ao preto também, né? O calcário, o branco, o amarelo, a argila, né? Segundo a cor amarela também simboliza o que? A alegria. Beleza, pessoal? Continuando, no próximo slide, aí nós temos aí também a arte da plumagem, né? O cocar, que é aquele adereço que se coloca, cada povo indígena também tem o seu cocar, né? Por exemplo, a gente temos aqui a tribo Bororo, né? Temos outras tribos também. E aqui nós temos aqui que eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse rapaz aqui, né? Que é o cacique Marquinhos Chucuru, da tribo Marquinhos Chucuru, de Ororubá, aqui, terra da gente, né? Isso aqui é prata da gente, é prata da casa, né? É gente da gente. Aqui é do estado de Pernambuco, de Pesqueira, né? Marquinhos Chucuru, de Ororubá. Isso aqui é uma importante liderança aqui na luta pela terra, na defesa, né, do território indígena há muito tempo, né? Desde os anos 2000 aí ele está brigando por essa defesa, herança do pai dele, Chicão Chucuru, que foi assassinado, né, em Tocaia aí, que existiam conflitos aí da tribo Chucuru de Ororubá. Por que Chucuru de Ororubá? Para diferenciar, né, de outras tribos chucurus que existem aí tanto em Alagoas, na Paraíba e tudo mais. Então o que acontece? Chicão Chucuru ele foi assassinado em uma tocaia, provavelmente acredita que seja pela disputa da terra entre poceiros e latifundiários ali da região, correto? E aí quem vai assumir o local dele vai ser isso aí, Marquinhos Chucuru, né? Que é prata da casa, é daqui do território pernambucano, aqui do nosso estado aí, em Pesqueira.
beleza? Ele constitui uma importante liderança aí brigando pela defesa das terras, né? Pela demarcação, pela preservação aí das terras dos índios aí da nossa região, né? Chucuru de Ororubá. Beleza, pessoal? Prosseguindo, nós temos aí outras culturas na arte da cerâmica, né? Importantes povos, a cultura marajoara aí, a arte ceramista marajoara, desenvolveu-se na ilha de Marajó, estado do Pará, e possuía uma grande variedade de objetos como vasilhas, brinquedos, urnas funerárias, exatamente, urnas funerárias, onde os seus mortos eram colocados nessas urnas aí e enterrados, né? Conservados aí nelas, né? Apitos, brinquedos, a gente falou também, né? Apitos, chocalhos, estatuetas e até mesmo tangas ou tapa-sexo, exatamente, demonstrando aí um caráter aí dessa sociedade, aí, uma valorização à mulher. As mulheres tinham a tanga, um tapa-sexo que utilizavam aí para poder, né, se cobrir, vamos dizer assim, é uma sociedade, vamos dizer, voltada à valorização da mulher. Continuando, nós temos aí também, na arte da cerâmica também, a cultura tapajoara, né? Ao longo dos rios Tapajós e Curuaúna, tendo por centro a atual cidade de Serrinhaém, de Santarém, estado do Pará. Desenvolveu a cultura tapajoara, também especialista na arte da cerâmica. E nós temos aí também outros povos aí. Esses aí têm uma característica bastante interessante. Acredita-se que eles não desenvolveram urnas funerárias, né? Que eles utilizavam também os restos dos seus antepassados, né? Moíam, cremavam, moíam, e aí utilizavam ele como bebida, né? Era um ritual de valorização aos seus antepassados também, né? Então tem essa característica aí dos tapajoaras, né? Que utilizavam isso aí, essa tradição aí, certo? Eram mestres também na arte da cerâmica, beleza? Ali em Santarém, ali no Pará, né, próximo a esses rios aí. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Bom, as aldeias, observe o seguinte, pessoal. Uma característica também que vai diferenciar, índio não é tudo igual, tem as suas características, as suas particularidades. As tribos indígenas eram diferenciadas, né? Yanomami, olha só, o formato da sua tribo. Isso aqui eram várias famílias que nós tínhamos aqui, certo? Concentravam-se vários povos, né? Várias pessoas construindo essas cabanas, né? Essas ocas, né? Essas tábuas aqui. Tem a diferença também de nome, viu? Construir essa estrutura todinha de moradia, onde várias pessoas se concentravam dentro delas, né? E aí cada um tinha seu espaço, a sua cozinha, né? O seu fogo para poder cozinhar, a sua rede para poder dormir e tudo mais, correto? Então era formas de habitação diferenciadas, né? Aqui, ó, tribo, outra coisa aqui, ó, também, todas cabanas um pouco maiores, né? De forma retangular, né? Maiores, que abrigavam várias pessoas, não sendo fechada por todos os lados, tendo uma grande parte aí aberta, que deixava uma certa liberdade, né, para os grupos e tudo mais, ó, formado em círculo, apenas uma, e ali em forma de quê? De uma ferradura. Ali é da tribo Chavante, tá certo? Ali tinha um acesso de cada local, cada moradia até um central, uma área central da tribo, e tinha um acesso também que levava até o rio, certo? Então nós temos aí que é uma diferenciação, uma característica própria de cada tribo indígena. Aí nós temos os Yanomami, os Kayapó e o Chavante. Prosseguindo, a antropofagia foi aquele ato que eu falei para vocês, né? A antropofagia era um ritual religioso onde o guerreiro inimigo, capturado em campo de batalha, era devorado, ou por vingança, e aquisição de suas características guerreiras, né? Também familiares, foi aquela situação que eu falei para vocês também, da questão de uma criança, um guerreiro morto em guerra, a mãe preferia levar para dentro de si do que deixar a própria natureza. Beleza? Aqui tem as imagens aí do ritual antropofágico, né, da antropofagia, né? Prosseguindo, povos dos sambaquis, aqueles povos que eu falei para vocês, que os tupi-guarani, que os guarani, né, os tupi, eles provavelmente ou expulsaram ele de suas regiões ou, digamos assim, dominaram, né, e assim por diante, né, consumiram e assim por diante, beleza?
Mas eram povos que montaram isso aqui, ó. Isso aqui são grandes montanhas de sambaquis, que eram conchas, né? Restos, né, de marisco e tudo mais que eram depositados ali. Inicialmente, estudos achavam que era o seguinte, era apenas um depósito, sem muita importância. Mas depois começaram a descobrir artefatos, né? Por exemplo, os óleos, que são esses aqui, esses tipos de escultura, né? Tipos de objetos aí, esculpidos com pedra polida, bem trabalhado, direitinho. Começaram a achar vários, isso aqui, representações de peixes, né? De tubarão e tudo mais. Aí descobriu isso não pode ser apenas um depósito que não tem muita significância. Na realidade, descobriu que ali era colocado assim, além dos zoólitos, né, que essas representações de peixe, de tubarão e tudo mais, encontraram também mortos, né, colocado aí de forma fetal, ou seja, ele de forma como se estivesse nascendo ou nascido, né? Também armas, vasos, outros instrumentos de guerra, adornos também e tudo mais. Então, começou a analisar de uma forma diferente, que essas montanhas de conchas e mariscos eram, na realidade, algum centro religioso de caráter especial para aquela população, dos chamados povos dos sambaquis, justamente ali no litoral, né? No litoral brasileiro, tem todo o litoral brasileiro, desde o Nordeste até o Sul. Hoje, atualmente, ela está mais concentrada entre o Sul e o Sudeste, na região litorânea do Sul e do Sudeste. Beleza, pessoal? Então, essa é uma característica de outro povo, povos antepassados, anteriores inclusive aos tupis, de mais ou menos 9 a 10 mil anos atrás. 9 a 10 mil anos atrás. Aquela migração que eu falei para vocês, que os tupis vieram lá da região amazônica para a parte central do Brasil, depois para a costa, se espalhando para todo o Brasil, é de 2 mil anos atrás. E esses povos aqui é de 9 mil anos atrás. Acreditava-se que eram pescadores, né? Acreditava que eram grandes, desenvolveram muita arte da pesca, né? Através das águas, porque tinham seus ombros geralmente alargados, né? Embora a estatura pequena, mas tinham um alargamento dos ombros, né? Demonstrando uma atividade aí relacionada ao remo e à própria arte de natação, né? A arte da natação. Beleza, pessoal? Bom, basicamente é isso. E o zoológico é justamente esse tipo, né, de objetos feitos por esses povos aí, que representavam tubarões, peixe e tudo mais. Beleza? Prosseguindo. Correção de exercícios da semana passada. Olha só, pessoal, vou deixar alguns exercícios aqui. Semana passada nós falamos aí sobre as sociedades da Mesoamérica e a sociedade andina, né? Vamos lá. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira questão é verdadeira, onde diz o seguinte: a chinampa era uma técnica agrícola desenvolvida pelos astecas e o terraceamento uma técnica desenvolvida pelos incas. Exatamente, verdadeiro. Tanto a chinampa, né, pelos astecas, como terraceamento ou curva de linha pelos incas. A próxima era falsa. Os incas desenvolveram um sistema de escrita chamado Iquipo. Na realidade, isso era uma técnica de contagem, de cálculo e não de escrita. Beleza, pessoal? O próximo, os maias desenvolveram um sistema de numeração com a representação do número 0, um calendário próprio e um sistema de escrita hieroglífica. Exatamente, verdadeiro. Tudo isso foi desenvolvido pelos povos maias. Beleza? A próxima, incas, maias e astecas tinham características comuns em sua religião, politeístas e sacrifícios humanos, e na sua produção agrícola, desenvolvendo o plantio de milho, feijão, batata, cacau e tomate. Verdadeiro também. Tanto os povos maias quanto incas desenvolveram aí essa técnica, né? Desenvolveram essa técnica não. Tinham essas características na religião, certo? E no desenvolvimento agrícola também. Então é verdadeiro. Então verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza, pessoal? Prosseguindo, exercícios. Vamos deixar no exercício para na próxima semana. Durante essa semana você vai realizando. Na próxima semana a gente conclui ele. Beleza? O que as pinturas indígenas identificam? Não é identificavam, não. É atualmente. O que elas identificam até os dias de hoje. Porque muito da cultura indígena ela é conservada. Beleza? Quem é? Não é quem foi também não. É quem é Marcos Chucuru. Lembra que eu falei aí? Marquinhos Chucuru de Ororubá, né? Esse Ororubá diferenciando aí a região, né? Que tem outras tribos de Ororubá, de Alagoas, né? Da Paraíba e tudo mais. Mas a nossa aqui,
A prata da casa aqui é chucuru de Ororubá, beleza? O que são os sambaquis e o que são os oólitos, beleza? A gente falou disso aqui daqui um pouquinho, há uns minutinhos atrás a gente comentou sobre isso aqui, beleza? O que era a antropofagia e qual o seu significado, aquele ritual, aí nós temos ali, né, aquelas imagens que eu coloquei para vocês, dá uma voltada no vídeo, tira um print e faça esse exercício. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.